Deus tem uma palavra para você. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Mais uma vez estamos aqui neste canal para gravar mais uma palavra de meditação para o coração de vocês. Certo? Antes de mais nada, gostaria que você, que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Já deixa o seu like, a sua curtida, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para o maior número de pessoas que a gente conseguir levar a palavra de Deus. E eu conto com vocês nessa jornada para a gente conseguir levar essa palavra de reflexão, levar essa palavra de vida aos lares e aos corações das pessoas que estão precisando. Muito bem? Neste dia, eu gostaria de compartilhar com vocês de uma palavra que está escrita aqui no livro de Marcos, capítulo de número 5 e o versículo de número 36, que diz assim, esta palavra: Jesus, porém, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Quando Jesus diz essa palavra a esse principal da sinagoga, nós vamos analisar nessa história que nos conta o Evangelho do livro de Marcos. Conta a história de que quando Jesus ele passa pela cidade e se depara ali com este homem que o encontra e vem rogando a Jesus que Jesus entrasse em sua casa. Ele vem rogando a Jesus que Jesus pudesse olhar pela filha dele. Se nós olharmos aqui no versículo de número 23, versículo de número 22, diz assim: então chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, ao qual vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que viva. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos aqui o coração de um pai de família em desespero. Nós vemos aqui o coração de um pai e de não somente do pai, mas quando eu olho para o pai, eu vejo toda a família. Eu vejo toda a família naquele momento em desespero, em preocupação. Talvez já percorrendo muitos caminhos, talvez já percorrendo muitos meios e muitos métodos para tentar ali a cura para sua filha, para tentar alcançar ali a libertação, a cura da sua filha que estava terrivelmente doente, à beira da morte. E para que aquele homem, que era um dos principais da sinagoga, chegar até Jesus, eu imagino que ele teve que enfrentar muitas barreiras, porque naquela época o ministério de Jesus ainda entrava em conflito com os doutores da lei, com os escribas, com os principais da sinagoga. Existia ainda um conflito religioso, porque eles ainda não aceitavam a palavra de Jesus, eles ainda não aceitavam o ministério de Jesus, mas os sinais que seguiam e por onde Jesus passava falava muito mais alto do que a voz da tradição, do que a voz da religiosidade. Então, quando eu olho para Jairo e vejo Jairo como um dos principais ali da sinagoga e daquele meio religioso, mas mesmo assim ele olha para dentro da sua casa, ele olha para a sua família, ele olha para a sua necessidade e ele encontra em Jesus uma solução. Ele encontra em Jesus uma possível solução, vamos dizer assim, porque ele ainda não tinha conhecido pessoalmente quem era Jesus, tinha apenas ouvido falar, tinha apenas escutado daquilo que Jesus fazia e daquilo que Jesus pregava e de tudo que Jesus estava fazendo naquela época e no meio do povo. Mas eu penso que naquele momento da sua dor, naquele momento em que ele se vê muito próximo de perder a sua filha, muito próximo de perder ali um ente querido, ali uma pessoa a qual ele amava muito, um filho dentro de uma família, é algo que nos faz perder ali o sono, que nos faz perder muitas das vezes
a concentração, ficarmos aflitos quando o nosso filho se encontra enfermo, se encontra doente. E eu imagino que na vida de Jairo não era diferente. Ele também se encontrava aflito, ele também se encontrava angustiado por aquela situação, por aquilo que estava acontecendo dentro do seu lar e com a sua família. E eu imagino que neste momento ele recorre a Jesus, ele recorre àquilo que ele havia ouvido falar, aquilo que ele tinha apenas escutado. Então agora ele vai, e quando ele percebe que Jesus está passando próximo ali, ele vai ao encontro de Jesus. Mas o que eu acho interessante nessa palavra é que ele indo ao encontro de Jesus, ele declara a Jesus o que Jesus poderia fazer. Ele declara com as suas palavras aquilo que iria acontecer dentro da tua casa. Ele chama a um milagre, vamos dizer assim. Ele traz à existência aquilo que não existia. Ele olha para Jesus e fala: Jesus, eu rogo que o Senhor vá, imponha as mãos para que ela sara e para que ela viva. Então naquele momento, a fé no coração de Jairo era tão grande, era tão forte, que ele declara para Jesus que certamente, que se Jesus impusesse as mãos ali sobre a filha dele, ela sararia, ela voltaria daquela situação de enfermidade, ela melhoraria. Mas eu imagino que ele já tivesse passado pela mão de muitos especialistas, pelas mãos de muitas pessoas, pela mão de muitos médicos daquela época. E quando ele chega em Jesus e declara essa palavra, ele está chamando, ele está trazendo à tona, como se ele falasse daquele milagre, falasse daquela fé, daquilo que estava sendo gerado no seu coração. Ele declara, ele expõe, ele mostra para Jesus. Ele não está determinando, ele não está passando à frente de Deus, mas ele está chamando à existência o milagre que ele precisava em sua vida. Aquilo que ele necessitava, ele chama à existência. E quando Jesus olha para a fé do coração de Jairo, Jesus se predispõe a ir ter com Jairo, a ir na casa dele, a falar e fazer conforme ele tinha anunciado, conforme ele tinha falado. E agora Jairo e Jesus estão caminhando em direção à casa de Jairo. Mas no meio do caminho, no meio dessa trajetória, também existe uma outra situação, existe uma outra pessoa que também está sofrendo, que também está passando por um problema há muito tempo, há muitos anos está com sofrimento. Aquela mulher e com a sua hemorragia, diz a Bíblia que ela passou pela mão de vários médicos, que ela gastou todos os seus recursos, que ela gastou tudo quanto ela possuía, correndo atrás de médicos, correndo atrás de uma situação, correndo atrás da cura da sua enfermidade. Porém, ela não encontrou, porém ela não achou ninguém que pudesse ajudar. Mas quando ela ouve falar de Jesus, quando ela ouve falar daquilo que Jesus estava fazendo, dos milagres que estavam ocorrendo por meio de Jesus, ela propõe algo em seu coração. Ela não diz para ninguém, ela não anuncia, as palavras não saem da sua boca. Se nós olharmos aqui no versículo de número 28, a Bíblia diz que ela dizia tão somente: se eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Eu imagino que naquele momento, quando ela ouve falar de Jesus, uma fé é gerada no coração dela. Uma fé é gerada tão grande e tão forte que ela não queria falar, ela não queria se expor, ela não queria estar na frente dos holofotes, ela queria tão somente tocar em Jesus. E a fé que foi gerada no coração dela lhe dizia fortemente: se tão somente eu tocar
na orla das suas vestes eu sararei. Ela coloca o seu milagre para fora. Ela declara aquilo que ela necessita. Ela declara como que vai acontecer o milagre na vida dela. Ela chama à existência o seu milagre. Então, neste dia, nós podemos aprender com esta palavra e com esse relato do Evangelho de Marcos, que duas pessoas diferentes estão passando por problemas, estão passando por situações que lhe afligem por muito tempo, mas a partir do momento que elas declaram o seu milagre, Jesus entra nessa história, Jesus entra no meio dessa situação e olha para a fé que está no coração daquelas duas pessoas, porque elas apenas haviam ouvido falar de Jesus, elas não conheciam, elas não tinham visto ainda quem era este homem que fazia esses milagres, elas apenas tinham ouvido falar, mas mesmo ouvindo falar, gerou uma fé no coração delas, e esta fé pôde fazer com que eles declarassem aquilo que eles precisavam. Então, no momento que eles declaram aquilo que eles necessitam, eles estão chamando à existência aquilo que ainda não existe. Estão chamando à existência aquilo que está talvez à beira da morte, talvez está já há muitos anos uma situação acontecendo a qual eles não tinham mais o controle daquilo. Então, eles chamam para Jesus, eles chamam para a fé que estava no seu coração e declaram aquilo que eles precisam. Então, neste dia de hoje que você está ouvindo essa palavra, eu te convido a você declarar com a sua boca aquilo que você precisa de Jesus, aquilo que você necessita. Talvez você já tenha batido em tantas portas, talvez você já tenha ido em tantos lugares, mas neste dia de hoje eu te convido a conhecer e experimentar o poder de Jesus na sua vida. O poder dele é maravilhoso, é digno de fé em nossos corações. Se nós olharmos ainda para a Bíblia, existia um certo homem que uma certa feita foi ter com Jesus também, e Jesus falou: não, tudo bem, eu vou até a sua casa, eu vou lá e vou orar pelo seu servo, eu vou lá, vou impor as mãos nele e ele sarará. Mas a fé daquele homem era tão grande que ele olhou para Jesus e falou: não, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Diga, Senhor, somente uma palavra que sair da sua boca, e o meu servo sarará lá em casa onde ele está. Jesus olhou para aquele homem e falou: que seja feito conforme você diz, que seja feito conforme a sua fé. Então, neste dia, nós estamos aqui aprendendo que nós precisamos chamar à existência o nosso milagre. Nós precisamos chamar à existência aquilo que nós estamos necessitados. Não é nenhum modismo e nem nada do que você talvez tenha visto por aí. Você não precisa pagar, você não precisa barganhar, você não precisa prometer, você precisa declarar com fé no seu coração que Jesus pode mudar a situação da sua vida. Jesus pode mudar talvez essa situação de enfermidade que você tem vivido tanto tempo, talvez uma situação de beira de morte. Eu não sei o que você está vivendo ou o que você está passando, mas Jesus te conhece, Jesus ele sabe, e neste dia nós precisamos aprender a declarar o nosso milagre, declarar com fé no nosso coração, que certamente se a fé estiver no nosso coração e nós buscarmos na pessoa certa, que é Jesus, este milagre vai acontecer em nome de Jesus na sua vida. Seja uma cura para você, para o seu parente, para alguém que está na sua casa, talvez muito tempo enfermo, talvez muito tempo debilitado, talvez com sequelas de alguma enfermidade que aconteceu, mas em nome
de Jesus, vamos chamar à existência o milagre de Deus para dentro da nossa casa. E certamente o nosso bom Jesus, Ele vai ter conosco, Ele vai ao nosso encontro, Ele vai dizer talvez somente uma palavra. Talvez seja simples esse vídeo e essa palavra que você está ouvindo neste momento, mas eu tenho algo para te dizer. As palavras que estão sendo pronunciadas aqui vêm do coração de Deus para a sua vida, para a sua casa, para que haja um milagre, para que Deus traga à existência aquilo que você precisa, mas você precisa declarar o seu milagre. Você precisa declarar aquilo que você precisa e o nosso Deus vai fazer conforme você está dizendo, porque é com fé e é em Jesus que você está buscando. Eu aconselho ainda a nós aprendermos a fazer isso. Não procurarmos Jesus como o último recurso, depois que nós já fomos em tantos lugares e batemos em tantas portas. Não, vamos buscar Jesus como o primeiro recurso, como primeira solução, como prioridade daquilo que nós precisamos, porque certamente o milagre de Deus vai acontecer em nossas vidas. E Jairo agora está indo em direção à sua casa, indo em direção ao seu milagre. Aquela mulher se depara ali no meio daquela multidão, propõe a fé em seu coração e ela rompe todas as dificuldades e todas as frustrações que ela já havia passado na sua vida. Ela já havia há 12 anos correndo atrás de médicos, correndo atrás de talvez remédios medicinais, de um conselho de um conselho de outro, mas quando ela propôs em seu coração em tocar em Jesus, a história foi diferente, o resultado foi diferente, porque ela propôs e ela declarou o milagre dela. Se eu somente tocar na orla do seu manto, eu ficarei sarada. E diz a Bíblia que ela vai no meio daquela multidão, porque a Bíblia diz que a multidão era tão grande que apertavam e que rodeavam Jesus, estavam ali talvez até sufocando ele, mas ela foi no meio da multidão. Ela atravessou, ela passou por toda a dificuldade e foi e tocou ali na orla de Jesus, tocou ali no seu vestido, e no mesmo instante em que ela toca, ela sente no seu corpo, ela sente dentro de si que ela havia sido curada conforme aquilo que ela lhe propôs em seu coração. Jesus naquele momento para. Jesus percebe que o milagre tinha acontecido. Jesus percebe que algo diferente tinha acontecido, porque tinha muita gente ao redor de Jesus, tinha muita gente à sua volta, talvez tocando, pegando e ali próximo dele. Mas quando aquela mulher toca em Jesus com fé e com ousadia e declarando o milagre dela, Jesus percebe que algo diferente havia acontecido. E Jesus pergunta: alguém me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. E os discípulos naquele momento olham para o mestre, talvez com um coração de espanto e com uma dúvida: Senhor, a multidão está aqui à sua volta, está todo mundo te tocando, está todo mundo te apertando, está todo mundo ao seu redor, Jesus. Como você diz alguém me tocou? E Jesus olha e diz: não, alguém me tocou de maneira diferente. Alguém me tocou não por estar à minha volta, não por estar perto de mim, mas alguém me tocou com fé. E naquele momento, aquela mulher declara que foi ela que havia tocado em Jesus. E Jesus olha para ela e fala: vai e seja conforme a sua fé. Então, não importa aquilo, não importa muitas das vezes a situação que nós estamos passando e as multidões que nós vamos precisar enfrentar para conseguir chegar próximo de Jesus. Mas o que importa é a nossa fé, é aquilo que nós propusemos em nosso coração de fazer. O nosso Jesus tem milagres,
tem virtude da parte dele para com as nossas vidas, mas nós precisamos declarar, e declarando nós precisamos romper a multidão, passar por tudo aquilo que talvez nos impeça de chegar até Jesus, de chegar até a presença dele. E em nome de Jesus, nós vamos alcançar o nosso milagre. Mas no meio dessa história, no meio de toda essa situação em que Jesus cura ali aquela mulher, em que de Jesus sai virtude para curar aquela mulher, vem algumas pessoas agora até Jairo dar uma notícia triste, dar uma notícia ruim, dar uma má notícia para Jairo. E chegam ali naquele momento até Jairo e falam: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já é falecida. A sua filha já não tem mais vida. Talvez dizendo para Jairo: Jairo, já não adianta mais você levar Jesus para casa, porque a sua filha não está mais doente, mas agora ela está falecida, ela morreu, Jairo. Não incomodes mais o mestre. Eu imagino naquele momento o olhar de Jairo para Jesus, para os discípulos, para todos que estavam à sua volta. E talvez um olhando para o outro ali e talvez tentando ali achar uma solução, talvez tentando achar algo ou uma palavra que pudesse mudar ali aquela situação, aquela notícia. E talvez Jairo ali já naquele momento, talvez já baixando a sua cabeça e já desistindo daquilo a qual ele havia proposto. Por quê? Ele havia proposto que se Jesus impusesse as mãos na filha dele, a filha dele sararia daquela enfermidade. Mas agora já não é mais uma enfermidade. Agora a filha de Jairo está morta, segundo declaram aqueles que trouxeram a notícia. E talvez Jairo, naquele momento, se sente com a sua fé abalada, se sente com a sua fé talvez enfraquecida. Mas neste momento, Jesus olha para Jairo e com um olhar de amor, eu imagino, com um olhar de compaixão, Jesus olha para Jairo e fala: Jairo, não temas, creia somente. Foi só essa palavra que Jesus disse, e eu imagino que naquele momento, aquela fé que estava ali talvez escoando pelo ralo, aquela fé que talvez estava se acabando, ela se acende novamente, ela cresce novamente, porque foi a palavra agora de Jesus que veio ao encontro dele, e a palavra foi a palavra esta: creia somente, não tenha medo, não tenha medo da notícia que veio até você, não tenha medo, embora a notícia seja que o fim, que foi declarado finita essa situação, que agora já não tem mais jeito. Talvez uma notícia ruim de um médico, uma notícia ruim de alguma pessoa chegou até você, e agora essa notícia talvez já não há mais solução, não há mais saída, e você se encontra talvez num beco sem saída, e as pessoas ao seu redor talvez esperando alguma coisa, esperando alguma resposta, mas a resposta que você pode dar, que você pode entregar neste momento é somente a sua fé, é somente acreditar na palavra de Jesus que está falando conosco neste momento. Não tenha medo, apenas creia. Crê somente nesta palavra, crê somente no que Jesus está te falando. Creia somente, não dê ouvido ao que o médico está dizendo. A palavra do médico não é a última palavra. A palavra, talvez, dessa situação que você está vivendo não é definitiva. A palavra que é definitiva é a palavra que Jesus está mandando lhe dizer neste momento. Não tenha medo das más notícias. Apenas creia que eu posso mudar a história, eu posso mudar essa situação. Leve Jesus para casa, leve Jesus para casa. Não acredite, não se apavore e não abandone Jesus por causa das situações, por causa das más notícias, por causa das pessoas que estão à sua volta, porque Jesus vai com você até a sua casa, e uma vez Jesus com você dentro da sua casa,
as coisas vão ser diferentes em nome de Jesus. E Jesus e Jairo agora seguem o caminho. Talvez as pessoas ao redor se perguntando e se indagando: mas a menina está morta, já não há mais o que fazer, não tem mais o que fazer. A situação é finita, a situação é acabada, é definitiva. Mas Jesus entra com Jairo e com a sua família dentro de casa. Jesus olha para eles e diz: olha, ela não está morta, apenas dorme. E naquele momento em que Jesus entra na casa de Jairo, em que Jesus entra no ambiente familiar da casa de Jairo, as pessoas, diz a Bíblia Sagrada, que estavam já aos prantos, que estavam já chorando, que já estavam ali preparando a menina, talvez já para o funeral, preparando a menina já para ser sepultada. Mas quando Jesus entra em casa, quando Jesus entra na situação, aquilo que estava perdido tem que ser achado, aquilo que estava morto tem que voltar à vida, aquilo que estava em um mais profundo abismo vai voltar a ter esperança novamente, aquele sonho que estava acabado, ele volta a ter vida novamente. Então, neste momento, convide Jesus para estar em sua casa, convide Jesus para estar perto de você. Declare para Jesus o seu milagre, declare para Jesus como será o seu milagre, e em nome de Jesus, aquilo que se propuser, aquilo que subir ao seu coração, aquilo que vier à sua mente, Deus vai fazer acontecer, porque a palavra dele nos ensina que tudo aquilo que nós pedimos em oração e crendo, Ele nos faria, Ele faria acontecer. Então, neste dia, chame o seu milagre à existência. Chame aquilo que você precisa à existência, seja uma cura, seja uma porta aberta, seja uma situação dentro do seu lar, seja uma situação dentro do seu casamento, um familiar. Chama à existência o seu milagre neste dia, porque o Senhor Jesus está contigo em casa, está contigo nessa jornada. Ele não te abandona, Ele não te deixa, mas Ele vai lhe trazer o seu milagre que você precisa. E quando Jesus entra na casa de Jairo, ele olha para aquela menina e declara, assim como Jairo havia pedido, impõe as mãos sobre ela e diz uma palavra ali, Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta e anda. E no mesmo momento em que Jesus declara aquela palavra, aquela menina se senta sobre a cama, se levanta e começa a andar, para desespero e para espanto de todos que estavam ali vendo aquela situação. Aquela menina agora que estava fraca, que estava debilitada e que foi declarada como morta, está de pé, andando, e Jesus manda que a alimentem, que tragam alimento para ela. Sabe o que significa isso? Aquilo que estava parado, aquilo que estava talvez morto na sua vida, aquilo que estava talvez perdido, sem uma solução, Jesus ele está dizendo que vai começar a andar, que vai começar a se mover, e que em nome de Jesus o milagre vai acontecer na tua casa, na tua família, e aonde você mais precisa. Declare o seu milagre, porque Jesus está contigo dentro desta casa. Amém? Que esta palavra do nosso Deus possa te alcançar, possa alcançar a sua casa e alcançar a sua família. Gostaria de orar com você. Gostaria de orar e que neste momento você pudesse declarar o seu milagre aí na sua casa, aí onde você está, juntamente comigo. Vamos declarar, vamos trazer à existência o nosso milagre, porque Jesus certamente irá nos ouvir e irá nos atender. Muito bem? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos aí onde você está. Vamos fazer esta oração para nós entregarmos nas mãos de Jesus aquilo que nós estamos precisando, o nosso milagre. Vamos trazer ele à existência
no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, que neste momento, Pai, nós venhamos, ó Pai, declarar, ó Pai, o nosso milagre, declarar aquilo que nós estamos precisando. Pai, que em nome do Senhor Jesus haja cura, haja libertação, Senhor, haja um milagre, Senhor, espetacular na vida, Senhor, desta pessoa que está orando comigo neste momento, Pai, seja, Senhor, na área da saúde, seja na área financeira, seja na área conjugal. Pai, que em nome de Jesus haja um milagre, Senhor, dentro do lar desta pessoa, dentro do lar, Senhor, de quem está assistindo, talvez, e compartilhando, Senhor, dessa palavra comigo neste dia. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor entre em casa, o Senhor faça o milagre, Senhor, que ela está desejosa, que ela está precisando, Senhor, em seu coração, porque quando nós declaramos, quando nós trazemos à existência a palavra a respeito daquilo que nós precisamos, o Senhor tem o poder de fazer este milagre se tornar realidade, de trazer este milagre que talvez já esteja morto, que talvez já esteja definido, talvez já não existe mais, mas em nome de Jesus eu declaro que vamos trazer à existência um milagre para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, e em nome do Senhor Jesus este milagre irá acontecer para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? E você gostou dessa palavra, já deixa aí a sua curtida, deixa aí o seu like e compartilhe com uma, com duas ou com 3 pessoas que você achar que precisa ouvir essa palavra, que precisa ouvir essa reflexão. E eu tenho certeza que você estará levando o milagre não somente para a sua casa, mas estará levando também para muitas outras pessoas, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, fique com essa reflexão, e que em nome do Senhor Jesus a sua casa seja abençoada, em nome de Jesus, e até mais, se Deus assim nos permitir.